sonhar com coisas na nossa vida, começamos a construir objetivos e nós vivemos, né, trabalhando e orando para que se cumpra sobre as nossas vidas algumas promessas. Porém, muitas das vezes essas promessas se tardam, né? E a gente não entende por que está demorando tanto se a gente ora, se a gente jejua e muitas das vezes a gente faz propósito. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, um cálice de integridade. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui para ouvir a palavra do Senhor, para meditar sobre os nossos comportamentos e passar a semear essas sementes em nossas vidas para que possamos viver uma profunda transformação. E nós estamos essa semana trabalhando o tema arrependimento. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que acontece muito com nós que somos cristãos, que começamos, né, a viver uma vida em Cristo, começamos a viver, né, um relacionamento com Deus e muitas das vezes o Senhor ele nos faz promessa. Ele começa a colocar no nosso coração alguns sonhos, ele começa a nos conduzir numa direção de um propósito e a gente começa a sonhar com coisas na nossa vida, começamos a construir objetivos e nós vivemos, né, trabalhando e orando para que se cumpra sobre as nossas vidas algumas promessas. Porém, muitas das vezes essas promessas se tardam, né? E a gente não entende por que está demorando tanto se a gente ora, se a gente jejua e muitas das vezes a gente faz propósito. Eu não sei se você que está me ouvindo, sabe, tem em seu coração uma promessa que você quer muito que Deus realize, mas você sente que está demorando muito. A gente vai pegar esse contexto, arrependimento e entender o que ele tem a ver com as nossas promessas. Eu quero que você me responda se alguma vez você achou, você se perguntou por que Deus não cumpre essa promessa. Alguma vez você acreditou, sabe, que Deus estava demorando demais ou que ele não cumpriria a sua promessa? Por que Deus, né, ele não faz logo aquilo que ele prometeu? Por que ele não muda, né, a nossa vida? Essa é a grande pergunta. Por que muitas das vezes, né, nada daquilo que você está fazendo está resolvendo? Por que nada resolve? Por que essas promessas não se cumprem? Por que a minha vida não muda? Esses são, na maioria das vezes, muitos questionamentos. E eu quero dizer a você que esses questionamentos, eles se dão muitas das vezes porque nós ficamos esperando Deus fazer a parte dele, mas nós não fazemos a nossa parte. Olha isso. Muitas das vezes, nós esperamos que Deus cumpra sobre nós todas aquelas promessas maravilhosas que temos em nosso coração, mas nós não entendemos que para qualquer que seja na realização da promessa que nós queremos, nós precisamos primeiro nos posicionar para receber essa promessa. É mais ou menos assim. Imagina uma estrada. Você está no final da estrada e Deus está no começo. E Deus ele vai até você. Porém, para que ele vá até você, leve o cumprimento dessa promessa, ele precisa que essa estrada ela esteja limpa, ela esteja sem obstáculos. Porém, no meio do caminho há ainda alguns obstáculos relacionados a sua falta de postura, relacionado a coisas que você faz que vão deixando vestígios que impedem Deus de concluir aquilo. É mais ou menos o seguinte: para você ter um carro, não vou dar um carro, mas para você dirigir um carro, você precisa ter uma habilitação, você precisa ser capacitado para dirigir esse carro. Se você quer ter uma empresa, você precisa ter uma documentação regularizada para ter essa empresa, ou seja, é necessário que para qualquer cumprimento você esteja capacitado, você esteja posicionado para receber aquilo, para viver aquilo. E muitas das vezes nós ficamos esperando Deus fazer, mas nós não fazemos a nossa parte. Então é necessário que a gente entenda que muitas das vezes a nossa parte está em se arrepender de coisas que vêm deixando obstáculos no meio do caminho e impedindo Deus de chegar com a nossa promessa até nós. Tá ficando claro o que eu tô querendo dizer? A gente vai falar um pouquinho agora sobre o comportamento e sobre o mundo espiritual. Muitas das vezes Deus ele faz uma promessa nas nossas vidas porque ele já viu, né? Ele nos escolheu, ele sabe qual é a nossa habilidade, ele nos deu, né,
dons, e Ele vai nos capacitando. Então Deus, ele já prepara um cenário. Diferente de nós que não podemos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, o inimigo de nossas almas pode. E ele quer impedir que se cumpra sobre a nossa vida algumas promessas. Por quê? Porque muitas das vezes essa promessa está relacionada com algo que glorifica o nome de Deus. E automaticamente quem sai perdendo? O inimigo de nossas almas. Porque o intuito dele é nos destruir. Se a gente for bem sucedido naquilo que Deus quer para nós, ele não consegue nos destruir. Então o que ele vai fazer? Ele vai no meio do caminho atrapalhar. E ele usa sempre aquela velha estratégia que eu sempre falo nos vídeos, ele tenta nos cegar. Aí você pode falar, mas Inara, isso é muito repetitivo, você sempre fala que ele cega. Exatamente. É que ele muda a maneira com que ele está cegando a gente, ele muda a manipulação, a estratégia, ele muda o argumento, ele muda o assunto, mas ele está sempre buscando uma maneira de nos cegar. Está escrito na Bíblia que o Deus desse século iria cegar a população. E é assim que ele faz com a gente também. Muitas das vezes ele nos cega. Por quê? Porque se ele nos cegar, nós mesmos não fazemos a nossa parte. Nós ficamos enganados, esperando que do céu venha aquilo que a gente está precisando fazer, que é, no caso desse assunto aqui, se arrepender muitas das vezes daquilo que está atrapalhando, tá? E aí o que o inimigo das nossas almas faz? Ele vai fazendo aquilo que muitas vezes eu já falei em outros vídeos, se você não acompanhou, dá uma gabaritada aí, dá uma olhada no canal, veja outros vídeos para você entender do que a gente está falando. Mas eu vou pincelar, ele vai nos cegando, ele vai alimentando no nosso coração desejos através de influências nas redes sociais, através de amigos, sociedade, circunstâncias. Ele vai criando na gente vaidade, desejos, ele vai nos alimentando emocionalmente e espiritualmente, de maneira que a gente comece a gostar do prazer, a gostar de coisas carnais, ao ponto de não nos arrependermos dos nossos erros, não enxergar os nossos erros, não enxergar que nós estamos sendo conduzidos por direção errada, e automaticamente a gente não se incomoda de pecar, não se incomoda de errar, não se arrepende, e automaticamente não conseguimos alcançar aquela promessa que foi feita nas nossas vidas. Aí você fala, Inara, isso é com todo mundo? Gente, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, mas eu estou querendo mostrar para você que está me ouvindo que a maioria das vezes a estratégia usada para impedir o nosso progresso, até o cumprimento de promessas em nossa vida, até a realização de sonhos de Deus e propósito, é justamente essa. Existem muitas pessoas que têm a habilidade, eu vou dar alguns exemplos para você entender. Existem muitas pessoas que têm a habilidade de louvar. Essas pessoas têm um dom grandioso de cantar. Só que o inimigo de nossas almas, o que ele faz com essas pessoas? Ele coloca medo, ele coloca insegurança, ele faz a pessoa se sentir pequena ao ponto de não enxergar o tamanho do talento que ela tem e o quanto ela pode glorificar a Deus. Por que o inimigo faz isso? Porque uma pessoa que louva a Deus, uma pessoa que canta para Deus, é uma pessoa que impacta muitas vidas, é uma pessoa que toca muitas almas, é uma pessoa que, além de levar glória para Deus, ainda leva cura para as pessoas através do louvor. O inimigo sabe disso. Então o que ele faz? Ele impede essa pessoa de cantar, ele faz a pessoa ter timidez, ele faz a pessoa sentir vergonha de cantar em público, ele faz a pessoa se sentir inferior, ele vai criando situações. Esse é uma das estratégias. Eu vou dar um meu exemplo aqui, tá? Para vocês que estão me ouvindo. Muitas pessoas pensam que pelo fato de eu ter muita facilidade para me comunicar, é muito fácil para mim gravar esses vídeos. Hoje eu estou, graças a Deus, num processo muito grande de evolução, mas durante muito tempo na minha vida eu tinha dificuldade de pegar uma câmera e me gravar. Por quê? Porque eu tinha muito complexo, eu não conseguia me ver gravando, eu não conseguia me assistir, eu tinha um sistema de autocrítica que era maligno mesmo. Ele queria que eu visse muito mais defeitos na minha maneira de falar, na minha comunicação, nas minhas vestimentas, no meu rosto. Ele fazia eu enxergar um monte de defeito ao ponto de eu não conseguir vir aqui gravar um vídeo para compartilhar com vocês o conhecimento que Deus me deu. E durante muito tempo eu vivi esses bloqueios. E por que ele faz isso com a gente? Ai, Nara, você tá fugindo do tema. Não, eu não tô. Ele faz isso com a gente muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, porque ele se utiliza de pecados ocultos em nossa vida. Eu já falei isso no vídeo anterior, no vídeo de ontem, tá? Muitas das vezes nós temos alguns pecados, brechas abertas, e aí é quando nós damos a ele a legalidade para ele continuar nutrindo em nós coisas malignas. Porém, quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós enxergamos que precisamos corrigir as nossas veredas, fechar as brechas, renunciar erros e pecados, renunciar uma vida no mundo, nós começamos a ser
fortalecidos espiritualmente e automaticamente abrimos os nossos olhos. Deus, ele nos capacita, nos fortalece e começa a cumprir. E é um trabalho muito grande, é um trabalho de renúncia, é um trabalho de capacitação, mas tudo isso é importante que a gente entenda que parte de um arrependimento, de se arrepender com pecados que nós temos e muitas das vezes estamos tão acostumados a falar um palavrão, pessoas que falam palavrão e acham que tá tudo bem, não tem nada a ver. Gente, a palavra da vida traz morte, está escrito na Bíblia. Se a gente falar uma coisa pesada e negativa, a gente está invocando uma coisa pesada e negativa. Você não glorifica Deus falando um palavrão. Ai, Nara, mas é só uma bobagem. Não existe só uma bobagem no mundo espiritual. Tudo no mundo espiritual é uma semente. Então a gente precisa policiar os nossos pensamentos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente fala, entendeu? Tudo aquilo que a gente lança sobre nós. Ai, Nara, mas eu sou muito vergonhosa. Você está lançando sobre você. Fala, não, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não consigo hoje me arrepender profundamente de todas as minhas falhas e erros, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai me conduzir a esse arrependimento. Ah, eu tenho medo e vergonha? O Espírito Santo de Deus vai me ajudar. O que eu tô querendo dizer tudo isso aqui, gente? Eu não tô fugindo, né? Porque, na verdade, eu sou guiada por Deus e muitas das vezes Deus fala aquilo que você precisa ouvir. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Existem articulações espirituais malignas que nos impedem de viver a promessa de Deus. E por quê? Porque muitas das vezes nós não nos posicionamos, nós não renunciamos, nós não abandonamos o pecado, nós não nos arrependemos. E Nara, mas eu tô cansado, sabe, de ficar ouvindo você falar essas coisas, porque eu preciso de um incentivo, eu preciso de uma motivação. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos caminhar em ânimo, disposição e motivação, porque esse mundo, infelizmente, nos entristece com muitas circunstâncias. E eu quero dizer a você que você é, sim, totalmente capaz de viver o melhor de Deus, e que Deus tem o melhor para sua vida, e que você é, sim, um escolhido e uma escolhida para viver o melhor. Mas é necessário que você também faça a sua parte, que você se levante. É necessário que você se arrependa. Não adianta você permanecer da mesma maneira achando que as coisas vão mudar. A primeira mudança vem de você. Gandhi disse isso. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Você entendeu? Então vamos falar rapidinho aqui sobre o comportamento, porque eu já me estendi bastante. O comportamento, geralmente nós nos sentimos injustiçados quando nós... vamos recapitular para você entender e a gente não fugir do assunto. Quando a gente fica esperando que Deus faça a parte dele, mas a gente não faz a nossa, lembra? Qual que é a nossa parte? Nos arrepender dos nossos pecados. Todos nós temos muitos pecados e muitas das vezes inconscientes, e nós precisamos todos os dias lutar contra eles, porque todos os dias o nosso inimigo está lutando. Ele não dorme, ele não fica doente, ele não tira folga, entendeu? Então ele todo dia está trabalhando, todo dia nós também precisamos trabalhar em prol da nossa vida espiritual. E muitas das vezes, por nós não fazermos a nossa parte e não haver o cumprimento de promessas, o que acontece? Nós nos sentimos injustiçados. Então o inimigo faz o quê? Ele cega a gente, ele faz a gente ficar contra Deus, achando que Deus é que não está cumprindo a promessa, achando que Deus é que está tardando a promessa, que a culpa é toda de Deus. A gente se sente injustiçado, a gente não tem consciência de que estamos enganados, então a gente acha que a gente é dono da razão. Ah, porque Deus não cumpre a minha promessa. Ah, porque Deus não realiza sobre a minha vida. Ah, porque Deus faz para todo mundo menos para mim. Você entendeu? Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Muitas das vezes nós só conseguimos olhar para a nossa vontade e não olhamos para as instruções que Deus nos dá. Nós precisamos parar de cobrar a Deus e começar um sistema de autocobrança. Eu não estou falando de você viver uma autocobrança constante ao ponto de se ferir emocionalmente, de viver uma pessoa sobrecarregada, não é disso. Mas é sobre fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Todos os exercícios que eu posto nos meus vídeos são sobre autorreflexão, são sobre você pegar a palavra de Deus e meditar sobre o seu próprio comportamento, são sobre você se tornar uma pessoa íntegra. Então é necessário que, ao invés de você ficar cobrando Deus, por que o Senhor não cumpriu? Eu estou esperando o Senhor fazer. Por que o Senhor não faz? Muitas das vezes até brigar com Deus, ter se rebelar contra Deus, uma postura de rebelião. Eu mesma muitas vezes já fiz isso no meu passado quando não entendia que era a minha postura, era o que eu não estava fazendo, que estava impedindo de Deus cumprir as promessas sobre a minha vida. E é importante que muitas das vezes a gente comece a olhar pra gente, tá? Muitas vezes a gente não percebe a nossa postura, nós não nos vemos, nós não olhamos o que a gente está fazendo. Então o intuito desse vídeo hoje é fazer você enxergar isso, abrir os olhos para sua própria postura. E mais do que
que isso? Abrir os olhos para saber que existe aí, espiritualmente, por trás desses sentimentos negativos, uma ação maligna. Qual que é o sentimento que você está sentindo hoje em relação à falta de cumprimento de Deus, da promessa na sua vida? É por trás disso aí que está o inimigo. Ele está alimentando na sua cabeça isso aí. Às vezes está alimentando um medo, às vezes está alimentando uma dúvida, às vezes está alimentando um sentimento de injustiça, às vezes ele quer fazer você ficar contra Deus, às vezes ele quer fazer, eu até marquei aqui, ó, ele usa cenários, pessoas. Ele pode tornar situações extremamente desconfortáveis emocionalmente para você ficar muito ansioso. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Digamos que você esteja precisando de um trabalho, tá? Eu vou dar um exemplo assim, você precisa de um trabalho, você precisa pagar suas contas, só que Deus, ele tem sobre a sua vida uma promessa, e aí você fica ali esperando Deus cumprir a promessa. Aí você fala, Deus, mas eu preciso trabalhar também, entendeu? Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso comer, né? Às vezes você tem filho, não tem, não sei. E aí Deus, ele não faz nada em relação ao trabalho, por quê? Porque ele precisa primeiro que você mude determinadas circunstâncias na sua vida para que ele possa abrir portas. Às vezes, uma porta que Deus vai abrir para você requer de você uma postura de responsabilidade. Às vezes você precisa se mostrar uma pessoa comprometida, mas você não se mostra. Você não sabe, você não se mostra uma pessoa comprometida, disciplinada. Então, por isso, Deus às vezes não abre uma porta para você, porque ele sabe que se ele abrir, você vai se perder, você não vai ir isso não vai ser uma bênção, vai acabar se tornando uma maldição. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Que às vezes, o que o inimigo faz? Ele torna essa situação extremamente desconfortável. Ele meio que impulsiona as necessidades na sua vida. Deus proveu o que a gente precisa? A gente provê. Deus proveu o que a gente precisa. Eu já passei fases da minha vida em que eu não tinha trabalho, em que eu não tinha um centavo, e Deus provia tudo o que eu precisava. Mas muitas das vezes o inimigo tornava aquela situação extremamente desconfortável para mim, ao ponto de me fazer ficar muito ansiosa, muito nervosa, olhar para Deus, já que Deus não estava agindo na minha vida, olhar para Deus e ficar impaciente com Deus, ficar revoltada com Deus. E quer dizer, além dos pecados que eu já tinha e que eu não me arrependia, eu ainda cometia mais pecados contra Deus, porque eu estava sendo cegada e manipulada espiritualmente. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa observar na nossa vida para que a gente possa começar a se arrepender. O tema é arrependimento e a gente precisa olhar quais são os pecados que nós estamos tendo contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os princípios bíblicos que estão impedindo que Deus cumpra promessas nas nossas vidas, tá? E aí eu quero ler para vocês uma passagem que está em 2 Pedro. Eu até separei aqui, ó, 2 Pedro no capítulo 3, no versículo 9. Que diz o seguinte: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então, o que Deus está falando aqui? Ele está esperando você fazer a sua parte para que ele possa fazer a dele. Ele está esperando você cumprir aquilo ele está esperando você fazer aquilo que precisa ser feito para que ele possa cumprir sobre a sua vida aquilo que ele te prometeu. Então, muitas das vezes as coisas não estão fluindo porque a gente não faz a nossa parte, a gente só fica cego olhando para os nossos desejos. Sabe quando você quer tanto uma coisa, mas você quer tanto uma coisa que você não consegue enxergar mais nada? Você meio que começa a idolatrar aquilo que você quer, você só pensa naquilo, só pensa, sabe, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer isso, eu preciso... Geralmente, essa geração é a geração do renda extra, né? Eu preciso de uma renda extra, eu preciso de uma renda extra, eu preciso de uma renda extra, eu preciso de uma renda extra. Por quê? Porque nós ficamos cegados na necessidade, ao invés de olhar para o provedor, para o dono da promessa e seguir as instruções sábias que ele nos dá. A palavra do Senhor traz pra gente tudo o que a gente precisa. Se a gente entendesse que dentro da Bíblia há os tesouros que a gente precisa, nós pararíamos de caçar os tesouros em outros lugares e estaríamos procurando em Deus. Eu quero usar uma história aqui, uma história bíblica. Não é uma história bíblica, é uma história, na verdade, para exemplificar esse contexto bíblico, tá? A história eu não sei se você já ouviu essa história, eu não sou uma pessoa muito boa de detalhes, então eu vou só trazer o conceito por trás da história para que você possa entender. É uma história que conta o seguinte: um rapaz, ele queria muito um carro, e aí ele pediu pro pai dele esse carro. E aí ele pediu pro pai dele, falou que queria, e o pai dele pegou e comprou uma Bíblia para ele, porque ele queria que o filho se convertesse, né? Só que o que o pai fez? O pai pegou e chegou pro filho e falou assim: olha, filho, primeiro eu quero que você leia a Bíblia. E deu a Bíblia de presente pro filho no dia do aniversário. O menino queria ganhar um carro no dia do aniversário, mas o pai, ao invés de dar o carro, o pai deu a Bíblia pro menino.
E esse menino, e esse rapaz, né, que queria tanto um carro, ao receber a Bíblia, ficou extremamente revoltado. Ele não queria a Bíblia, ele não queria aquilo ali, ele queria o carro. Então ele pegou a Bíblia muito indignado, sabe, muito triste, pegou a Bíblia, dobrou a Bíblia e guardou a Bíblia no quarto dele lá e deixou a Bíblia lá. Ele não se importou em abrir a Bíblia, ele não queria ler, não queria saber, ele não entendeu de fato o que Deus estava falando, o que Deus não, o que o pai dele queria com aquela Bíblia, porque ele só estava pensando no carro, ele só pensava que ele queria o carro, queria o carro, queria o carro, queria o carro. Porém, pois bem, o que aconteceu depois? Depois de muito tempo, o pai dele veio a morrer, e ele ali no auge da tristeza pela morte do pai dele, ele resolveu pegar a Bíblia, que era a lembrança que ele tinha do pai. E ao abrir a Bíblia, tinha um envelope dentro da Bíblia. E aí ele abriu esse envelope, e quando ele abriu esse envelope, tinha lá a chave de um carro. E tinha uma carta junto, e o pai dizia para ele: olha, filho, eu te dei essa Bíblia, porque essa Bíblia é a coisa mais importante que vai trazer a sabedoria de Deus para a sua vida. E aqui está o presente que você tanto me pediu. E por que eu estou usando essa história para você que está me ouvindo? Perceba o que esse menino perdeu, o tamanho do remorso que ele carregou, né? Esse contexto é uma história que eu ouvi, eu não sei te dizer se essa história ela é real ou não, mas onde eu tô querendo chegar com essa história? Que muitas das vezes Deus ele quer te entregar aquilo que você tanto quer da maneira dele, através dos princípios dele, através dos ensinamentos morais, através do que é certo. Deus ele não quer entregar para você o que você quer de qualquer jeito. Ele precisa que primeiro você seja capacitado, primeiro você amadureça, primeiro você se arrependa dos seus erros. E é necessário que você comece a olhar quais são esses erros. Deus ele não vai dar uma responsabilidade para uma pessoa irresponsável. Deus ele não vai dar um cargo para uma pessoa que não se posicione em autoridade. Sabe, o que eu tô querendo dizer com isso? Que muitas das vezes nós precisamos nos arrepender de comportamentos errados e muitas das vezes também da falta de posicionamento, da falta de proatividade, da falta de obediência àquilo que Deus está nos mandando fazer. É necessário que a gente entenda essa palavra que acabou de ser dita aqui. Eu li para você 2 Pedro 3:9. Deus está falando para você: se arrependa para que eu possa cumprir. Não sou eu que estou atrasado. É necessário que a gente se arrependa, muitas das vezes, de não ter a postura que Deus nos convida a ter. E eu tô falando tudo isso para você porque nesse contexto do 3:9 aqui que eu acabei de ler para você, ele tá falando assim, não sou eu que não quero cumprir, né? Não é Deus que demora para cumprir. Na verdade, olha como que ele fala: como pensam alguns. Às vezes a gente pensa isso, né? Deus está demorando para cumprir a promessa, mas não é isso que está escrito aqui. Está escrito o seguinte aqui: não, Deus não deseja que ninguém seja destruído, mas Ele quer que todos se arrependam. Então, o que Ele está falando pra gente? A gente precisa se arrepender. A gente precisa olhar que nós não estamos fazendo a nossa parte. Muitas das vezes somos como esse filho da história, que estamos tão cegados por aquilo que nós queremos, que muitas das vezes nós perdemos a bênção que Deus está nos dando. A palavra do Senhor transforma as nossas vidas e nos conduz à realização de promessa, nos conduz a viver aquilo que tanto queremos. Mas é necessário que a gente se posicione, que a gente se arrependa, que a gente comece a olhar onde é que está o posicionamento que a gente precisa ter, tá? E aí eu quero complementar com Tiago 4:8, que diz o seguinte, Tiago 4:8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem suas mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. O que ele está falando aqui? Ele está falando justamente dessa questão da gente muitas das vezes tá com o nosso coração dividido. A gente quer fazer a vontade de Deus, mas a gente também quer realizar os nossos desejos. A gente quer fazer a vontade de Deus, mas a gente também tá ali preso nas nossas vontades. Então, essas vontades geralmente estão sendo influenciadas de maneira maligna pelo inimigo de nossas almas e muitas das vezes pelo ego. São vaidades, são coisas, sabe, da vida carnal, da vida humana. Então, nós precisamos entender que para viver um propósito de Deus, para que se cumpram sobre a nossa vida algumas promessas, é necessário se arrepender dos nossos erros, é necessário renunciar, lavar as nossas mãos. E Nara, você já falou isso antes. Gente, eu sempre vou falar isso. Essa é a minha mensagem. Arrependam-se, né? Essa é a minha mensagem. Precisamos refletir sobre o nosso comportamento e abandonar o pecado.
tá? E ver pela situação que nós estamos vivendo, muitas das vezes, qual é a lição que Deus está querendo nos dar, né? E buscar Deus mais e mais, porque às vezes a gente está cego mesmo. Às vezes nós vamos estar cegos, você vai ouvir uma mensagem como essa, você vai ouvir uma passagem na igreja, você vai ver circunstâncias e você não vai conseguir entender, não vai conseguir mudar. E o que você tem que fazer? Busca Deus de todo o seu coração, porque Ele vai se revelar e Ele vai revelar o que está oculto, o que tem que ser resolvido e Ele vai te capacitar. O que você não pode é se acomodar e aceitar as coisas como estão e ficar murmurando, se sentindo injustiçado ou injustiçada ao invés de fazer a sua parte, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Comece a se responsabilizar espiritualmente, tá? Se responsabilizar espiritualmente significa fazer o que eu falo aqui em todos os vídeos, orar mais, ler mais a Bíblia, se alimentar mais espiritualmente, buscar mais uma comunhão com Deus, porque é isso, gente, é uma semente. Imagina assim, durante muito tempo, eu desenhei isso na minha cabeça para entender, porque existiam momentos na minha vida que eu negligenciava muito a minha vida espiritual. E aí, Deus, ele usou, né, a minha maneira, que eu sou a pessoa que meio que desenha as coisas na minha cabeça para conseguir assimilar. Então, Deus, ele começou a desenhar na minha cabeça, a simplificar o entendimento do que é uma vida espiritual. É uma semente plantada e que você tem que regar todos os dias. Não adianta você achar que se você não regar, essa semente vai dar fruto. Não vai. Para que essa semente dê frutos de mudança em nós, à nossa volta e naquilo que nós queremos, é como todos os dias regar. Então, todos os dias quando você pensar em não orar, você pensa, não, eu preciso regar minha semente. Todos os dias que tiver com preguiça de ler a Bíblia, não, eu preciso regar minha semente. Todos os dias que você pegar o meu devocional e falar, lá vem Nara, meia hora de vídeo, demora muito, nossa, é cansativo. Vou regar minha semente. Às vezes o inimigo faz isso mesmo, para você não ouvir o que eu tenho a dizer, porque aí você não ouve, não aplica, não expande a consciência e se mantém muitas das vezes aprisionado lá numa circunstância que te impede de evoluir espiritualmente. E peça a Deus para te mostrar onde está o seu coração. Às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa. Às vezes nós temos a convicção de que estamos indo no caminho certo e na verdade nós estamos só seguindo os desejos do nosso coração. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso. E ele é enganoso por quê? Porque muitas das vezes está sendo manipulado, cegado, enganado pelo inimigo de nossas almas. Então peça a Deus, Senhor, onde está o meu coração? Meu coração está dobre, ele está dividido. Eu tô igual o menino da história, tô mais preocupado com o carro do que de fato com a Bíblia, né? Então nós precisamos de fato olhar para onde está o nosso coração e buscar em Deus essas respostas, tá bom? Eu vou colocar aqui do lado as perguntinhas para você fazer. Se você é novo por aqui, se nunca fez, você vai pegar essas duas passagens, eu vou passar para você, 2 Pedro 3:9 e Tiago 4:8, e vai responder essas perguntinhas que estão aqui. Essas perguntinhas é para você fazer um exercício de auto-meditação, é literalmente para você tomar um cálice de integridade, ou seja, você vê o quanto você está aplicando essa passagem na sua vida ou não. Essa situação que Deus está te falando tem a ver com o que você está vivendo? Então, responde essas perguntinhas, medita, deixa Deus falar ao seu coração, sabe? Deixa Deus ele ministrando e transformando a sua vida, tá? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto de segunda a sexta-feira às 7 da manhã. Eu espero você.